Fala galera, boa noite. Boa noite. A gente tá aqui no. Oi, gente, boa noite. Boa noite galera, tudo bem? Hoje a gente começa uma nova dinâmica no nosso hangar. O nosso prédio está fechado, mas nossa igreja está completamente aberta para você. Hoje nós começamos o de dentro do hangar. E o assunto hoje é discipulado. Eu queria deixar um texto para vocês que está em Mateus 28, de 18 a 20, que diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ordem foi: vão e façam discípulos de todas as nações. E nosso assunto hoje vai girar em torno disso. Pastor Sidney Júnior, Rafael Sandoval tem uma palavra de Deus e um bate-papo muito legal pra gente hoje. Vamos lá? Ô, pessoal, boa noite. Ai. Estamos aqui no hangar de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo, mas a gente está aqui reunido, eu e o Rafael, para poder conversar um pouquinho a respeito das coisas do reino de Deus e conversar com vocês também, né? Ver aquilo que a gente tem pensado a respeito de discipulado. E aí, ô Rafael, o que é discipulado para você? Discípulo, primeiro, boa noite, né? Discipulado, eu acho que talvez, se você crê que você tem algo para passar ou ensinar para alguém, você transmitir isso, tentar transmitir isso com a sua vida e com palavras, aquilo que você tem. Da hora. Eu também. Eu Por quê? penso que é isso também. Eu acho que o discipulado, ele nasce quando Jesus, ele dá a grande comissão, né? Ele fala que é pra gente ir pelo mundo, pregando o evangelho, e nesse processo a gente fazer discípulos. E aí ficou para nós então esse encargo, né? O que é fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acredito, como você disse, que realmente tem a ver com olhar para a vida um do outro. Porque eu não posso te discipular se a gente não tiver relacionamento verdadeiro. Porque quando eu olho para Jesus assim, eu acho que Jesus andou 3 anos com os discípulos dele para poder ganhar intimidade o suficiente para poder ensinar a respeito da vida. Construir um relacionamento, né? Isso, construir um relacionamento. Mas o que você acha que as relações hoje, elas são favoráveis para isso? Não, acho que no geral os relacionamentos que a gente tem no dia a dia assim não são profundos o suficiente para isso, eu acho. Acho que até mesmo nas amizades mais chegadas nossas assim não costuma ter essa profundidade assim. Parece que nessa geração nossa assim não fazer muito essa conexão, vai só até um certo ponto, mas sempre tem assuntos ou questões que ninguém entra assim, parece, sabe, da intimidade da vida um do outro assim. Mas por que você acha que a gente tem essa barreira? Sei lá, cara, eu acho que é da nossa geração, da nossa sociedade, assim. Acho que é medo. Medo? Acho que o ser humano tem medo de ficar vulnerável. Ah, isso é da hora. Eu vi o Paulo Júnior falando essa semana que depois do Éden, em que o homem que estava nu se esconde de Deus, a gente nunca mais conseguiu, ou pelo menos não de maneira plena, tá nu na frente das outras pessoas. A nossa
esse eu mais eu, ele pode te assustar. E te assustando, ele pode te fazer querer me machucar. E eu não quero ser machucado por você. E aí a gente acaba ficando ali na periferia dos relacionamentos, vivendo relacionamentos rasos. Mas é interessante porque quando a gente fala de discipulado, e acho que o desafio para a gente como jovens hoje é justamente quebrar esse paradigma e viver relacionamentos que sejam realmente profundos o suficiente para que a gente possa olhar para a vida um do outro. Porque eu penso assim, eu posso te ensinar, falando, eu posso falar para você assim, olha, Rafael, você precisa ser um cara, gente boa. E aí te dou uns passinhos lá para você poder ser um cara gente boa. Então, se você for embora para casa, você vai para casa sabendo que você precisa ser um cara gente boa. Mas eu não sei se você se tornou um cara gente boa e se você vai ser gente boa, ou se você vai simplesmente continuar vivendo a vida do jeito que ela era vivida antes. E aí, carece que eu olhe para você e que você se deixe ser olhado por mim, e não só se deixe ser olhado por mim, mas para que você olhe de volta. Porque não adianta nada eu te falar assim, velho, você precisa ser um cara gente boa. E eu sou um cara carrancudo, né? Uma pessoa de maus relacionamentos. Eu acho que é aquilo que a gente já vem conversando na igreja tem um tempo. Vou usar a tua terminologia, mas na dinâmica do reino. Mas parece que a gente se permite ser pastor na vida um do outro, assim, né? Tanto eu pastoreando a sua vida e você pastoreando a minha, e a gente vai criando essa intimidade e esse relacionamento mais profundo, sendo discípulo um do outro e criando esse relacionamento de discipular a vida um do outro. Pelo menos parece isso. Eu acho que é. Porque também eu penso que o discipulado, ele não é a gente também só falar um para o outro a respeito das nossas convicções, mas falar um para o outro a respeito das convicções que saem do texto bíblico, né? Porque a Bíblia, ela é inspirada e nela a gente encontra a Trindade. E aí quando eu olho para a Trindade, mais especificamente na pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado, eu tenho ali o exemplo perfeito que eu devo seguir. Então quando eu, por exemplo, falo para você ser gente boa, eu não estou falando para você ser gente boa porque é moralmente legal ou filosoficamente interessante que você seja gente boa, mas é porque eu olho para Jesus, e aí quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus era um cara de referência de como é ser gente boa, né? Ou se você diz que a gente deve amar, mas amar como? O que é amar? Ou amar o nosso próximo, quem que é o nosso próximo? O doutor na lei lá pergunta, né? Ou é fariseu, não lembro. Fariseu. O fariseu lá pergunta quem que é o próximo dele, mas em Jesus, ele vindo para cumprir a lei, ele veio também para ser a referência de como amar, né? E quem é o nosso próximo, não é todo mundo, mas a maior referência de como amar, nas atitudes dele, né? Com certeza. Porque aí também, eu penso que, e aí você falou dos mestres da lei, a grande diferença de Jesus para os mestres da lei é que eles apontavam para o caminho. Certa vez eu vi um teólogo dizer isso, muito interessante, que os mestres da lei apontavam o caminho e falavam, olha só, este aqui é o caminho, siga este caminho. E aí Jesus, ele aponta para si. Sim. E aí ele fala, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, sim, olhe para mim. E aí, à medida em que a gente olha para ele, a gente deve segui-lo. E as relações de discipulado, elas seguem essa mesma dinâmica. Eu olho para Jesus e olho para você. E aí a gente, se olhando, vai vendo o que é que a gente precisa ser transformado e mudado para que as nossas relações de discipulado possam acontecer da melhor maneira possível, né? Até um fim, né? Porque qual será o fim do discipulado, assim? O que você acha? Ser mais com Jesus mesmo. Eu também vi isso de um teólogo uma vez, achei muito interessante. O quão discipular está sendo a nossa vida, a ponto das pessoas olharem para nós e falar assim, você é cristão, né?
Porque os cristãos começaram a ser chamados de cristãos porque eles... Pelos de fora, né? Pelos de fora. Porque eles pareciam com Cristo. Eles falavam assim, ué, mas você é um cristinho, não é? Você não é discípulo daquele cara lá? E aí eu fico pensando se as nossas relações, elas produzem esse fruto, onde as pessoas olham para nós e falam assim, você é cristão, né? Porque eu tô muito parecido com Cristo. E nessa relação de parecer com Cristo, a gente acaba se parecendo um pouco, né? Mas como que é essa dinâmica, você acha, assim, de parecer uns com os outros, porque a gente se parece com Jesus e ainda assim manter as nossas individualidades? Cara, é da hora. Quando o Levi me falou pra vir aqui bater um papo com você, eu comecei a pensar sobre isso, sobre discipulado e pensando tentando olhar para Jesus e encontrar uma referência do que a gente poderia conversar. E Jesus foi ele quem começou tudo isso de fazer discípulos, mas a maneira que ele discipulava era diferente do que a gente pode ver aí fora, tipo, alguém que é superior, que tem autoridade sobre um grupo de pessoas e ele vai exercer essa autoridade sobre esse grupo de pessoas. É diferente, porque ele exercia essa autoridade que ele tinha uma autoridade espiritual sobre a vida deles, mas exercia ela servindo. Servindo mesmo, se colocando numa posição de servo para com os discípulos dele. Então, se a gente for seguir essa referência, se a gente for olhar isso em Jesus, eu acho que a gente vai acabar sendo servos uns dos outros e isso transparecendo lá fora, esse espírito de renunciar ao próprio interesse e servir a pessoa que a gente está tendo contato ali no momento, eu acho que é isso que vai despertar ou vai iluminar ou vai chamar a atenção dessa pessoa para enxergar algo diferente do que ela tá acostumada a se relacionar com as pessoas ao redor dela. Com certeza. Eu também acho. E isso não... Entrando na tua pergunta, mas eu acho que isso não tira a nossa individualidade, porque a gente está no reino, mas o reino está no mundo. Então, a gente vai exercer a minha personalidade, ou o estilo que eu tenho ou você tem. Isso não é isso que conta. Não vai deixar de aparecer isso no relacionamento. Quando você vai criando intimidade com a pessoa e se tornando amigo dela, é a sua personalidade que está aparecendo, ela está gostando de você. Mas isso não vai entrar na frente de você ver nas oportunidades, nas situações, ver oportunidades de servir aquela pessoa, de demonstrar que você está se colocando numa posição de humildade e de servir ela. As duas coisas podem andar juntas, pelo menos eu vejo assim. O que você pensa? Não, com certeza. Eu também penso, porque viver relações onde um não tenta apagar o outro, elas são... Porque eu tenho a impressão de que a gente vive num mundo onde tá todo mundo querendo apagar todo mundo, entendeu? Eu sou o melhor e o meu jeito é o melhor, e aí eu apago a sua identidade para poder impor sobre você o que eu descobri que é o melhor jeito de ser ser humano. E aí eu fico com medo, porque às vezes eu vejo isso até no meio cristão. Sim. A gente querendo impor sobre os outros maneiras das pessoas serem, e aí eu não estou falando do ser parecido com Jesus, maneiras de ser, né? De se portar e tudo mais. E é diferente, por exemplo, de você ter tanta afinidade com alguém que às vezes a gente acaba se parecendo. Às vezes a gente tem os mesmos gostos. A afinidade, ela cria semelhanças, eu acho, mas as individualidades estão ali. Eu não quero te apagar e você não quer me apagar também. Com certeza. A gente, como indivíduos, a gente tem a nossa liberdade de expressar a nossa personalidade, expressar os nossos interesses ou as nossas vontades. Eu acho que foi você, eu acho, que falou numa pregação que a individualidade é uma característica nossa que vem da semelhança nossa com a Trindade, né? Que são três pessoas individuais, são com personalidades cada um, né? E eles estão vivendo nessa comunhão, assim, que
e a gente deve estar tentando imitar aqui, e uma não está anulando a outra. Né? É isso. Eu também acho. Vocês podem ir. Aqui não estava falando, Não, é porque eu acho que a questão do discipulado hoje, ela enfrenta um problema muito grande, que é o quão raso estão as nossas relações, igual a gente já falou. Mas eu penso que esse raso das relações, eles são muito importantes para a gente poder prestar atenção. Porque por que é que as nossas relações estão rasas? E aí eu fico pensando no nosso tempo, porque a gente vive um tempo em que tudo é tão virtual e tudo é tão rápido, que eu tenho a impressão de que a virtualização das nossas relações está atrapalhando o processo de profundidade das relações. Ou seja, elas não estão ficando só rápidas, elas estão ficando rápidas e rasas. É isso que eu acho que acaba gerando no nosso meio. Como é que eu vou falar? Aí você corta, por favor, porque sumiu a palavra. Aí você ajuda nós. Eu continuo, hein? Qual que é a palavra que eu posso te ajudar? Não, eu não sei, vou ter que reformular a frase porque a palavra foi embora. Então, mas aí eu acho que a virtualização das relações faz com que a gente acabe criando barreiras para poder não se relacionar com o outro. Porque como tudo é muito rápido e relações são coisas demoradas, coisas que eu preciso investir tempo, porque eu preciso gastar tempo com você. Aquela expressão velha que fala que a gente só conhece o outro depois que a gente come junto 1 quilo de sal, eu acho que ela é muito verdadeira, porque eu não sei como é que a indústria de sal sobrevive. Porque você compra um pacotinho de sal, é baratinho e dura uma eternidade. É incrível. E aí, imagina só, e você comer um pacote de sal junto com alguém, significa que você investiu muito tempo ali naquelas relações. Sim, é um relacionamento de olho no olho, de presença, de contato, né? E aí, virtualmente, tem esse impedimento. E eu acho que acaba manifestando muito a natureza humana, assim, após a queda, assim, o egoísmo nosso, né? Eu acho que é inerente do ser humano. A gente tende sempre a esse egoísmo, a não despender do nosso tempo para o outro e não se preocupar em criar esse vínculo, esse relacionamento profundo com o outro, porque vai gastar o meu tempo, eu vou ter que me tornar vulnerável, igual a gente estava falando, abrir coisas profundas no meu coração para o outro. Então, eu acho que os relacionamentos do jeito que estão acontecendo hoje, assim, eu não sei se eles são uma manifestação ou se eles ajudam a manifestar essa característica que já é própria da nossa natureza caída, que é o egoísmo. E aí fica esse desafio pra gente, né? Da mensagem do reino vem para inverter isso tudo no exemplo de Jesus para nós e fica um desafio pra gente, né? Porque eu penso que acaba virando uma cultura egoísta. Sim. Aonde não sou só eu que sou egoísta, mas eu estou vivendo numa sociedade que me incentiva a ser egoísta. Ou seja, eu não compartilho a minha vida com você, porque quando eu estou compartilhando da vida com você, eu estou perdendo tempo que eu poderia estar investindo em mim mesmo. Sim. E aí, isso acaba virando, vamos dizer assim, isso acaba viralizando, né? Todo mundo está vivendo sob essa mesma circunstância. Está todo mundo cada vez mais sendo incentivado ao quê? Consome o outro, destrói o outro, não precisa investir tempo no outro, invista tempo em você. Ignora o outro. Ignora o outro. E aí,
Eu acho que é uma marca do reino de Deus ser essa contracultura. A cultura parece que ela é algo que nasce mesmo dessa mistura da natureza caída com o tempo. E a contracultura do reino, ela vem para poder justamente fazer frente a essa onda gigante que está vindo. Está vindo todo mundo egoísta. E a gente é o único movimento contrário a isso. A exemplo de Jesus, né? Ele tinha o relacionamento mais íntimo que se poderia ter na Trindade e ao invés de ser egoísta e se manter lá, ele resolveu vir para cá para oferecer isso para a gente também. Isso é incrível, porque no Evangelho de João, a gente vê os discípulos de João Batista estão ali caminhando com ele, e João Batista vê Jesus. E aí fala assim, ali, ó, aquele ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos vão até Jesus e falam assim, aonde é que você está hospedado? Ou seja, eles querem saber aonde é a casa do cara, para poder ir na casa do cara e gastar tempo com ele no lugar de intimidade, né? E Jesus, ele os convida, venham e verão aonde é que eu estou. Jesus é aquele que, ele talvez se fosse um outro mestre da lei ou uma outra pessoa, o cara fala assim, aonde você está? Eu quero saber onde você mora, quero estar perto de você. Você está maluco? Saber onde eu moro, as ideias. Só no culto lá no domingo, lá na sinagoga já tá bom. Exatamente. Não conta onde mora. E trazer para dentro de casa é bom. Muito bom. O reino se faz à beira da mesa, igual você sempre fala. Eu acho que não tem outro lugar. É na mesa que a gente come de boca aberta. É na mesa que você pega o frango com a mão. E faz barulho. E aí quando você vai no restaurante, a contracultura diz que você tem que manter uma etiqueta, uma pose. E eu não sou contra a educação. É lógico que a gente precisa ser educado nos lugares públicos, mas há um grau de intimidade no rústico. Claro. De quando você está sendo mais você. E discipulado tem tudo a ver com isso, né? Jesus era chamado de glutão, né, e beberrão, provavelmente porque ele estava ali sempre comendo com a galera em volta da mesa, produzindo o discipulado. Porque aí volta no que a gente falou antes, é porque é só assim que eu olho para você e você olha para mim de volta. E aí o Jesus que fala que o próximo é o samaritano, é o Jesus que passa por dentro da Samaria. É o Jesus que conversa com a mulher samaritana e que passa dias ali na Samaria conversando com aquelas pessoas para que elas cresçam nele, né? E como é que você vai ver se Jesus falava que o próximo era o samaritano, mas passava ou não dentro de Samaria? Era só se eles estivessem próximos ali uns dos outros. Eu acho que é providencial de Deus a gente viver esses relacionamentos profundos e aí disso o discipulado aparecer, disso o discipulado acontecer. É engraçado, você tocou no assunto do samaritano e eu estava assistindo uma pregação do Tiago Arraes, um estudo na carta de Tiago mesmo, e ele falando como que aquilo que a gente estava comentando sobre a lei, a lei apontava para alguém que havia de vir, que era Jesus. Ela falava que a gente deveria amar o nosso próximo, mas não explicava como amar e quem era o nosso próximo. E aí, vindo Jesus, quando indagaram para ele como amar e quem era o nosso próximo, ele apontou para o samaritano. Olha para o samaritano, aqui. E alguém de fora da comunidade de Israel, inclusive, né? O Tiago Arraes vai comentar sobre isso nesse estudo. Mas, e o que o samaritano fez? O que foi o amor que ele demonstrou pelo próximo? Ele serviu, ele ajudou e despendeu do tempo dele, do dinheiro dele, pagou a hospedagem lá pro cara caído. Então ele se doou, ele se entregou. Ele não foi egoísta.
E é isso, a referência que Jesus deu foi ele pra gente, né? Eu fico tentando, tipo, não sei como que eu posso explicar, se é um exercício mental ou o quê, mas se a gente olhar ao nosso redor e mantendo também os olhos na eternidade, o que tem valor ao nosso redor, o que é importante? É o que é eterno, a única coisa o que passar dessa vida para a eternidade é o que tem valor, pelo menos eu vejo assim. E se a gente olhar ao nosso redor, a única coisa que é eterna são as pessoas, são os relacionamentos que a gente criar. Então, o resto, independente da corrente teológica que você for seguir, se os novos céus e novas terras vão ser uma nova criação de Deus do zero, ou se essa criação nossa ela vai ser redimida e transformada, de qualquer forma, essas coisas daqui para lá não vão passar. O que vão passar são as almas. Então, o que tem valor? As almas. Então, porque o exercício que eu faço, o que eu penso é de, sempre que eu estiver fazendo alguma coisa, ou despendendo do meu tempo ou do meu dinheiro, é em direção ao que eu estou fazendo. É em direção ao que é eterno e ao que tem valor, é as outras pessoas, os nossos relacionamentos e tudo mais, ou é em direção a outras coisas que são passageiras e por serem passageiras não tem valor nenhum. E eu acho também que quando você fala de almas, é o que é que você faz com essas almas. Porque tem muita gente que dá muita ênfase em almas, como se a gente tivesse num esforço proselitista de encher o céu de almas. Sim. E não, a Bíblia não está falando de quantidade, ela está falando que uma alma é o suficiente para que o céu festeje, né? Então a gente tem alguém que essa alma, traz essa alma para perto, traz essa alma para junto da gente, e dali sim, daquele relacionamento, a gente ir sendo transformado. E eu penso também, quando você fala da eternidade, eu sempre penso, né, que pensar a respeito da eternidade é muito bom, desde que na perspectiva cristã a gente entenda que a eternidade já começou. A eternidade já começou. Porque imagina só a gente viver uma vida inteira de uma maneira aqui, e aí de repente a gente chega na eternidade e é surpreendido por uma realidade totalmente diferente. Um reino totalmente estranho. Exatamente. Por exemplo, eu nunca vivi discipulado. Eu sempre fui uma pessoa egoísta e tal, mas por algum motivo, né, eu não dei esses frutos do Espírito. E aí, mas o Senhor achou por bem de nos salvar e me salvou. E aí eu chego lá no céu, e chega lá no céu relações profundas, verdadeiras, todo mundo transparente, nu, um na frente do outro. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado, todo mundo pelado, e pelado em todos os sentidos, né? A alma nua, né? A alma pelada. E aí a gente ser surpreendido por isso, certamente eu acho que não deve ser uma experiência muito agradável. Não vai haver surpresa, né? Eu acho que nem se falou, se a eternidade já começou agora, eu acredito que esses relacionamentos que a gente vai criar e se aprofundar neles é justamente tentando manifestar essas características do reino de Jesus na vida da pessoa, do nosso próximo agora já, né? Tentar fazer com que é claro que através o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, mas que esse trabalho vá transformando as nossas vidas e manifestando cada vez mais características do reino que Jesus trouxe e inaugurou. Que na vinda dele e na consumação de tudo, finalmente, aí a gente vai desfrutar da plenitude disso tudo, mas começando agora já a eternidade, esse reino já se faz presente nas nossas vidas, assim. Então acho que os relacionamentos que a gente já está criando são pautados nesse reino, né, nas características dele. Sim. E aí, falando assim, né, de todas essas questões do discipulado, que é tudo isso, eu fico pensando que a vida não foi feita para poder ser vivida sozinha. Então,
Se alguém está sozinho, há de haver um esforço nas duas direções. Nossa na direção das pessoas e dessas pessoas que estão sozinhas na nossa direção. Entendendo que há um interesse mútuo, há interesse em nós de que essas pessoas estejam perto de nós. Desfrutem disso, que a gente Desfrutem disso. Porque há um grupo que vive tudo isso que a gente está falando, ou pelo menos que deveria estar vivendo. E a esse grupo, a gente tem na Bíblia o nome de igreja, né? Igreja não é aqui, né? Igreja não é o prédio do hangar, igreja não é a instituição, igreja não é nada disso. Igreja é o grupo de pessoas que caminha junto, buscando se parecer com Jesus e vivendo um na vida do outro, né? Eu acho que essa é a direção que a gente deve caminhar. É isso. Já foi? Já. Ai, não. Que vergonha agora que ele